Oi, gente. Paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui falar um pouco mais sobre conselhos, sobre sabedoria, e logo depois eu quero falar sobre algumas atitudes que impedem a bênção de Deus. E, quem sabe, falar um pouco mais sobre casa, né? Eu já percebi que vocês gostam muito desse assunto. No final eu vou estar falando um pouco mais, dando algumas dicas, algumas sugestões. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Então, amada igreja, sabe que um conselho é algo que é muito importante, não somente de dar, de compartilhar na orientação do Espírito Santo, como também receber conselho. Receber como assim? Receber conselho de uma pessoa de Deus, de uma mulher espiritual, de uma pessoa que vive no Espírito, de uma pessoa que já tem mais experiência. Isso é algo, irmãs, que é muito benéfico e é muito válido, né? Sabemos que quando se é jovem, comete-se muitos erros. Em contrapartida, os anciãos e as anciãs já têm mais experiência, já sabem as armadilhas no caminho, situações que já passaram. Então conta muito, irmãs, a maturidade e a experiência e principalmente a direção do Espírito Santo de Deus. E sabe que nessa questão de conselho, de orientação, nós precisamos procurar uma pessoa que o próprio Deus nos direciona. E nem sempre é bom nós irmos pela amizade. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Enquanto eu estou falando aqui, eu estou me lembrando daquele profeta Natan. Davi vai falar algo ali, Natan vai falar, ó, faze tudo conforme está no teu coração. Ele não foi pelo Espírito, irmãs, ele foi pela amizade. Tem coisas que nós precisamos ir na proximidade, na amizade, mas assuntos espirituais concernentes à espiritualidade e uma vida com Deus, nós precisamos estar na direção do Espírito Santo de Deus, amada igreja. Tem isso, irmã Raquel? Tem, porque pode haver erro. Ele falou porque, devido a ele uma proximidade, uma amizade, ele falou, vai, rei, faze tudo conforme está no teu coração. Irmãs, o profeta chegou em casa, recebeu uma dura repreensão de Deus. Deus falou assim, ó, ele queria construir um templo. E Deus falou assim, Natan, eu mandei você falar isso? Irmã Raquel, Deus falou assim, falou. Ele chegou em casa, não, eu não mandei você falar isso não, agora você vai lá e corrige, irmãs. Ele teve que ir lá e corrigir. Então, os conselhos são orientações que são muito válidas para a nossa vida. Sobretudo as anciãs, as irmãs de oração. Eu, particularmente, eu gosto muito de ficar com irmãs de oração, né? E então, por que isso? Porque o conselho, na verdade, é uma das ciências da sabedoria. Irmã Raquel, A Bíblia diz que em Provérbios, o texto sagrado vai dizer, Provérbios, né? Capítulo de número 7, 8. Depois você vai ler lá. Lê 6, 7, 8.
No capítulo 8 ele vai dizer, eu a sabedoria habito com a prudência. Então, primeira coisa ali também, sabedoria, você ter prudência. E acho a ciência nos conselhos, né? Então a palavra que diz, ante com sábio serás sábio, né? Precisamos também dar uma peneirada com quem anda conosco. E ontem eu falei aqui sobre bolo, de sentar, enfim. Precisamos peneirar, observar qual é a conduta dessas pessoas que andam próximas. Mas eu estou falando aqui de conselhos, irmãs. O conselho pode te levantar ou o conselho pode te arrasar. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Estou me lembrando aqui de Roboão, filho de Salomão, né? Que ali seguiu conselhos errados dos amiguinhos dele, né? Um outro conselho também muito ruim foi o conselho de Aitofel. Ele aconselhou ali Absalão, isso está em 2 Samuel, irmãs. Ele vai aconselhar ali, se eu não me engano, Absalão dando conselhos errados. Irmã Raquel, desse jeito, amada igreja. Dando conselhos errados, conselhos erradíssimos. Deixa eu ver se eu encontro aqui, porque não é bom estar somente na minha palavra. Depois você dá uma olhada em 2 Samuel, capítulo 16. Olha o que Aitofel vai dizer para Absalão. Vai entre as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que tu fizeste aborrecível com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. E Absalão foi lá e fez. Embora esse tipo de atitude, até esse conselho, veio da parte de Deus, porque havia um juízo, nós não podemos deixar de observar, havia um juízo, amada igreja, ali da parte de Deus para com Davi. Ele não fez só aquilo, seguiu o conselho, Deus não permitiu com que Aitofel aconselhasse Salomão de modo desenfreado, alavanteiro, assim, aleatório, melhor dizendo. Não, amada igreja. Havia ali todo um cenário de uma preparação em decorrência do juízo que Davi lá errou, namorando lá, engravidando a Batseba. E viu que, meu Deus, e ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo. O homem lá na guerra, ele namora com a mulher do homem. Que é isso, amada igreja? Então, isso tudo foi também enredo de um cenário na permissão de Deus, porque Deus entrou com o juízo e Deus falou, usou o profeta para falar, Natã, o próprio Natã. Olha o que você fez aí, ó. Ele conta uma história, porque profeta, para entregar a mensagem para o rei, tem que ter também sabedoria para, né? Falar ali com juízo, né? Da parte de Deus. Então ele, sabiamente, ele vai contar ali uma história. Então tudo isso também nós não podemos deixar de considerar que havia ali um pano de fundo aliás, uma concretização de um juízo de Deus naquele cenário. Então, inclusive, esse conselho de Aitofel para Absalão fazia parte do juízo de Deus, que Deus, por intermédio de Natã, vai falar, ó, o que você fez às escondidas, vou eu fazer publicamente perante todo Israel. Aconteceu isso, irmã Raquel? Aconteceu. E isso, irmãs, não foi de um dia para o outro, não. Passou uns tempos, uns anos. Que o juízo de Deus pode demorar, irmãs, mas chega. Ele mandou trazer a moça lá, a mulher, que não era dele, deitou com ela, engravidou ela. Ele foi sórdido, ele foi criminoso. Que o Senhor, irmãs, nos guarde, tá? Guarde o nosso coração. Então, falando sobre conselhos, tem um conselho aqui também muito esquisito, irmãs,
de uma mulher que conta aqui em Provérbios. Ela vai encontrar um homem, irmã Raquel, ela vai encontrar um homem, encontrei aqui a palavra, Provérbios 7. Tem uma mulher aqui em Provérbios 7, que ela é casada também. Aí ela seduz um moço na rua. Irmã Raquel, amada igreja, depois você lê lá, Provérbios 7. Ela seduz o rapaz, convida o rapaz lá para uma noite. Irmã Raquel, desse jeito, depois você vai lá. Aí ela conversa com o rapaz, Provérbios 7, 21, vai falar. Seduziu com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios e o persuadiu. Um conselho aqui, irmãs, maligno, ela convidando o rapaz para uma noite ali de amor. Ou vários dias, né? Ela fala, eu tô sozinha, meu marido saiu e eu tô aqui só. Vamos aqui, né? Vamos ficar junto aqui, vamos, né, nos conhecer melhor. E ela falou assim, Raquel, falou, amada igreja. Tá aqui escrito na Bíblia. Tá aqui escrito. Seduziu com a multidão das suas palavras. Irmãs, precisamos ter muito cuidado com o negócio de conselho, amada igreja. Até para buscar um conselho tem que ser alguém espiritual, alguém, né, que tenha a direção do Espírito Santo de Deus, amada igreja. Deus vai falar contigo. E ali ela fala, saciemo-nos de amores até amanhã, alegremos-nos com amores. E ali ela persuade com aquelas palavras. E a Bíblia diz que ele segue-a logo como boi que vai ao matador e como louco de castigo de prisões. Aí fala aqui, agora pois, o 24, dai-me ouvidos e estais atentos às palavras da minha boca. Olha, irmãs, que conselho maligno. Isso aqui é um conselho até de um demônio, irmãs. Aquela conversa. Mães, não tem que dar conversa não, amada igreja. Tem que ficar dando ouvidos não, amada igreja. Pro canto da serpente. Raquel, desse jeito, amada igreja. Sansão caiu por conta de conversa. Olha, irmãs. Se você ouvir alguém falando macio, tu já fica assim. Raquel, Vamos vigiar, Deus está alertando o povo. Já falando macia, aquela voz de manteiga, como está em Salmo 50, 55, né? Tu já fica já com o pé atrás, amada igreja. Voz boa é aquela voz firme. Aquela voz firme. Aleluia, porque Deus fala conosco firme. Aleluia. Irmã Raquel, amada igreja. Amada igreja, vigilância. Então, um conselho bom tem que ser um conselho na direção de Deus. Uma irmã de oração, você ora, aí Deus vai te dar aquela irmã na tua mente. Às vezes você não tem nem muita intimidade. Você não tem nem tanta proximidade. E assim, às vezes, até que é bom, amada igreja. Porque às vezes você tem uma intimidade, uma proximidade, e ali o conselho pode ser tendencioso. Às vezes já conhece teu cenário. Então, em nome de Jesus, amada igreja. Então, vamos ficar com essa palavra e fechando, né? Um dos pilares da sabedoria é a prudência e ela acha a ciência nos conselhos. Amém? Que o Senhor continue nos aconselhando por intermédio da sua poderosa palavra e se for da vontade dele, que ele traga alguém direcionado pelo Espírito Santo de Deus para lhe dar uma palavra amiga, uma palavra abençoada, amém? Então eu quero aqui, mas agora nesse vídeo, falar sobre algumas atitudes que impedem a bênção de Deus, que Deus não abençoa, né? Despertamento. A primeira atitude é a murmuração.
a murmuração, amada igreja, a reclamação. Aquele povo no deserto ficou durante muitos anos na peregrinação por conta da murmuração. A murmuração, irmãs, é pecado. Durante muitos anos da minha vida, eu tinha esse problema crônico na minha vida, por conta da murmuração. Eu tinha, Jesus já me libertou, ainda não estou curada 100%. Eu creio que ainda falta aí mais alguns porcentozinho, mas boa parte, já melhorei aí, né? Uns 80, 90%, né? 70, 80, 90%, eu creio que eu já melhorei muito, irmãs, e como é benéfico. E isso tem já alguns anos que eu já melhorei bastante, falta só mais uns pouquinhos, né? Falta só mais uns pouquinhos. Sobretudo algo quando não sai assim, quando nós esperamos, ficamos assim, mas fechamos a boca, né? E isso Deus começou a me incomodar de acordo com ao longo dos anos, né? Onde eu fui buscar em Deus da onde que isso surgiu, a raiz de onde havia surgido esse mau hábito e esse espírito de murmuração. E ali Deus foi trazendo à memória que a raiz daquilo eram pessoas que estavam próximas, que murmuravam demais. E eu, por conviver com essas pessoas, fui desenvolvendo esse hábito da murmuração. Então, isso aí eu estou contando aqui uma experiência, né? E uma outra situação reveladora da parte de Deus foi em oração. Deus me deu uma visão muito rápida com relação à murmuração. Quando você murmura, quando você fica falando, reclamando, você está alimentando, está chamando demônios, né? Isso bloqueia, impede a bênção de Deus. Às vezes a bênção está bem assim, ó, no céu, no plano espiritual, já para descer para você. Mas por conta da murmuração, de ficar ali, ó, remoendo, né? Falando só coisas negativas, aquilo impede. Eu anotei aqui, né? Fiz algumas anotações para ficar um pouco mais organizado. A segunda coisa que impede a bênção de Deus na nossa vida é você vender coisas, né? Com preços, valores exorbitantes, juros exorbitantes. Você comprar algo e revender e ter um lucro ali de 100%, tá bom. Mas tem pessoas que querem ter lucro de 1000%, 300%, 500%. O que é isso, amada igreja? Deus não abençoa isso, não. Deus não abençoa não, irmã. Lucros de 500%, 300%, 1000%. Tu compra uma blusa por R$20, você quer vender a blusa por 250. O que é isso, amada igreja? Deus não abençoa isso, não. Terceira atitude que impede as bênçãos de Deus e que atrapalha a bênção de Deus vir na nossa vida é tratar as pessoas de acordo com o cargo, com a posição, com o status, a posição social que aquela pessoa está inserida. E, aliás, a forma como nós tratamos essas pessoas, que às vezes não tem tanta relevância, não tem cargo, não tem posição de status, de poder, é isso que conta para Deus. Tem pessoas que só tratam bem os outros quando aquele outro tem uma posição, tem um status, tem um prestígio social, trata bem, respeita. Irmãs, não é bom que se proceda assim. Não é bom. Eu estou falando daquelas pessoas que tratam de forma diferenciada a amada igreja. Eu não estou falando de respeito, de honrar pessoas, né, que realmente merecem honra. Estou falando disso não. Estou falando de uma situação, estou falando de uma situação mais ou menos assim.
Ah, para A, para B, para C, eu vou dar um presente caro. Para D, E, F, G, vou dar uma agulha. Tem isso, irmã Raquel? Tem. E Deus olha isso, viu? Deus olha isso. Deus observa. Devemos honrar, sim, as pessoas. Mas, nesse sentido, é tratar de forma diferenciada, de acordo com o prestígio social que a pessoa está inserida. Isso, cargos de empresa, mas que o Senhor nos ajude, viu? Que o Senhor nos ajude a nunca agir dessa forma. Ou, se estiver agindo, reparar essa brecha. Porque esse tipo de atitude Deus não abençoa. Deus não abençoa, irmã Raquel, Deus não abençoa. Sobretudo se fizer isso para obter privilégios. Pior ainda, que aí já entra na bajulação. Pior ainda. Aí é pior ainda. As irmãs estão entendendo? Coloca aqui embaixo. Estou entendendo, irmã Raquel. Pior ainda. Um sentimento, falsear, maquiar um sentimento que não é sincero. Outra atitude, comprar sabendo que não vai poder pagar. Mas eu estava ouvindo uma história que eu dei uma dura repreensão dessa pessoa que me contou até essa história. Você deu, irmã Raquel? Eu dei. Olha, eu dei uma dura repreensão dessa pessoa que contou essa história. Essa pessoa estava me contando uma história de um homem, né, que trabalhava junto com ele lá no tal do trabalho. O homem fazia coisas erradas, ia no banco, pegava empréstimo e não pagava, já sabendo que não ia pagar, amada igreja. A pessoa que estava me contando e a pessoa, irmãs, fazia já de caso pensado. Já para... sabendo que não vai para... Que é isso, amada igreja? Deus não abençoe isso, não. Aí a pessoa estava me contando, ai, irmã Raquel, olha... Aí eu falei, mas vem cá, você ainda tem amizade, anda com esse tipo de gente? Não é para ficar andando com esse tipo de gente, não. Aí a pessoa se consertou, ah, não ando mais não. Mas, tipo de gente assim não é nem para ficar perto. Não é nem para conversar. Com a atitude do... Não, irmãs. Não, amada igreja. As más conversações corrompem. Foge. A Bíblia fala, foge da aparência do mal. Ai, irmã Raquel, mas eu vou evangelizar. Vai nessa. Acabe foi lá evangelizar Jezabel. Acabou que Jezabel que deturpou Acabe. Salomão, o homem de Deus, se deixou enredar pelas mulheres sidônias, etéias, irmãs. Estou me lembrando aqui da Dalila e do Sansão. Olha, amada igreja. Tem gente que fala assim, ai, Marcão, eu vou casar com ele, porque ele é lindo e tal, eu vou converter ele. Converte não, filha. Foge disso, filha. Não quer nada com Jesus. Vai acabar com a tua vida, vai acabar com o teu ministério. Tem isso, irmã, que eu tenho. Tá arriscado ainda não ir para a igreja, ainda te proibir de você não ir. E aí não tem que ir mesmo não, porque tem que estar em obediência ao marido varão. Tem isso, irmã, que eu tenho, amada igreja. Muito cuidado. Muito cuidado, amada igreja. Aí uma outra atitude que Deus não abençoa. Ainda tem assim, olha, irmãs, eu tô me lembrando aqui de um caso, tem aqueles homens, né? Geralmente é no Nordeste que vem na porta. O homem trabalhando, irmãs, de porta em porta. Com aquele carrinho, vem de panela, tábua de passar. Eu não sei se aí tem isso, aqui tinha, agora até parou, né? Tábua de passar, panela, passadeira, tapete. Aí tem isso, coloca aqui embaixo nos comentários. Tem esses homens que vêm na porta e depois vêm cobrar, né? Mães, pessoas compram desses homens. Aí os homens vão lá um mês depois, né? 15 dias depois,
Mas o homem anota lá no caderninho, o homem às vezes andando de sol a sol, às vezes não tem uma água gelada, não tem um café. E o homem ali, né, empurrando aquilo ali no sol, aí a pessoa compra, vai lá para receber, anota no caderninho. Fulana de tal, endereço, voltar tal dia assim, assim. Mas aí a pessoa manda dizer que não tá. O que é isso, amada igreja? Já compra já sabendo que não vai pagar, amada igreja. Tem isso, irmã Raquel? Tem, amada igreja. Aí, ó, outra coisa também, outra atitude que Deus não abençoa, denegrir a imagem do próximo. Ficar denegrindo o outro, falando do outro. Denegrindo o outro, falando mal do outro. Às vezes por inveja, por sei lá qual é a motivação do coração. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 6, 6 coisas aborrece o Senhor, e a sétima sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contenda entre irmãos. As irmãs estão entendendo, amada igreja? Está aqui na palavra do Senhor. Deus não abençoa esse tipo de atitude, amada igreja. E por último, não cuidar daquilo que Deus deu. Antes de Deus entregar coisas grandes, Ele entrega primeiro coisas pequenas. Isso é com tudo, amada igreja. Tem gente que quer um carro, mas não cuida da bicicleta que Deus deu. Tá faltando freio, o banco tá todo castigado, a bicicleta tá toda feia, o para-choque, o para-lama da bicicleta, para-lama, né, que se fala, né, todo enferrujado. Irmãs, como que é isso, amada igreja? Anda com a bicicleta sem freio, aí na hora que vai parar tem que botar o pé no chão. Irmãs, o que é isso? Ai, que é um carro. Irmãs, é igual o negócio lá, né, do outro carro. Carro todo feio, todo esculhambado, com fio amarrado no para-choque. Porta que só a misericórdia, aí tá escrito atrás, foi Deus que me deu. Mas eu acredito até que foi Deus que deu, mas quando Deus deu direitinho. Quem esculhamba as coisas, né? Tem gente que é um casarão, uma mansão, mas não cuida da casa que Deus deu, amada igreja. Deus não abençoa. Como que Deus vai abençoar, né? Então, essas foram algumas atitudes que Deus não abençoa. E falando sobre casa, né? Casa é um ambiente, né? Que nós precisamos sempre manter limpa, asseada. Eu tava falando aqui, né? Pessoas que querem uma mansão, mas não cuida da casa simples. Às vezes você mora numa casa simples, uma kitnet. Irmãs, aqui nesse canal, nessa plataforma maravilhosa, né? Que é o YouTube. Irmãs, vê aqui depois, kitnets, tem cada kitnets lindos e maravilhosos. E é uma boa, viu, que você não gasta tanto produto de limpeza, rapidinho você arruma, não tem aquela montoeira de quartos para limpar. Rapidinho você organiza ali, tá tudo integrado ali, acabou, a casa já tá linda, cheirosa, perfumada e limpa. Né? Até tem esses benefícios. Então, quando a família não é muito numerosa. Então, amada igreja, existem casos que ela pode adoecer o dono. Com sujeira, com vibrações negativas, irmãs. Tem isso, tem isso. Não importa a forma como você vai colocá-la em dia, arrumar, adornar a sua casa. Tem algumas dicas de limpeza, né, que é de cima para baixo. O importante é manter limpa e funcional, para que ela possa o que? Funcionar. E proporcionar saúde, manter janelas abertas, portas abertas. Se você não está podendo utilizar produtos químicos, né? Aliás, irmãs, vamos combinar aqui, produtos químicos de limpeza são caríssimos, eu acho caríssimos, né?
Você pode usar um bicarbonato de sódio. Você pode usar vinagre ou um sabão, um detergente, né? Eu não sei se você utiliza cloro, água sanitária, ou que boa, né, que eu aprendi aqui com vocês. Mas o fato é mantê-las em ordem. Os animaizinhos, se você tiver os animaizinhos, cuidar deles, cuidar mesmo, dar banho, secar, deixar uma toalha separada só para eles, até para não desenvolver parasitas, né? Irmãs, recentemente eu visitei fui numa casa, né, de uma pessoa, lá tinha 2 cachorrinhos, ficavam dentro de casa, na cama, no sofá. Irmãs, que coisa linda, os cachorros assim limpíssimos, asseadíssimos, até eu peguei no colo. Uma coisa assim linda. Então você vê o que? O cuidado, a forma, né, como é feito. Então, isso independe se é um lugar grande, um lugar pequeno. E ali eu olhei, né, fiquei observando e eu achei assim fabuloso. Então, amada igreja, e um ambiente limpo, um ambiente com cheiro de limpeza, eu não digo cheiroso, mas o cheiro de limpeza que está limpo, traz a bênção de Deus, a presença de Deus. Deus não habita em casa, em templo sujo, tudo desorganizado, e isso alimenta demônios. Alimenta, irmã, alimenta. Eu já contei aqui, né, que a pregadora Helena Tanuri, ela compartilhou sobre o guarda-roupa, a trouxa que aquilo alimentava, e alimenta. Mas, Raquel, tô vivendo essa situação, se levanta, pede ajuda ao Espírito Santo, começa a fazer um pouquinho a cada dia, que no final tudo fica em ordem, tá bom? Deus abençoe, paz.